Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o recurso de embargos de declaração. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar prosseguimento ao tema embargos de declaração. Lembrando que eu já postei um vídeo no qual nós falamos dessa parte inicial, falamos do conceito de cabimento, nós abordamos a questão da finalidade, falamos também da fundamentação vinculada e abordamos os artigos 1022, 1023, 1024. Já vimos todo esse slide, vimos que foi superado esse enunciado de súmula do STJ, vimos a modificação que houve na Lei de Juizados Especiais Civis e Criminais, os artigos 1064 e 1065 do novo Código fizeram isso, né? Tudo isso já foi comentado no vídeo anterior. Agora, prosseguindo, vamos abordar o tópico pré-questionamento. Aliás, a respeito da grafia de pré-questionamento, junto ao separado, na redação do Código de Processo Civil, vocês vão ver que tem hífen, né, pré-questionamento. Só que sempre que eu tenho dúvida com relação a essas questões de língua portuguesa, grafia, até latim, tem esse site muito bom, ó, Migalhas. Então, essa parte aqui do site Gramaticárias, vejam que José Maria da Costa, ele tira essa dúvida, né? Se a grafia correta seria sem hífen ou com hífen. Ele diz que correto é sem hífen. Tá? Enfim, eu confio nessa fonte. Quem entender melhor de língua portuguesa aí, por favor, me ajude depois. Mas vamos admitir que o correto seja, portanto, o pré-questionamento sem o hífen, né? E sem o acento agudo, não é, né? Então vejam, sobre o 1025, a doutrina tem dito o seguinte: finalmente foi superado o enunciado de súmula 211 do STJ. Vou já fazer o confronto entre a redação do 1025 e o que diz o 211, né? O enunciado de súmula 211. Mas antes, vamos ver o que diz Cárcer Scarpinella Bueno nesta obra, que aliás ele é o coordenador desta obra, né? Tem vários outros autores aqui, deixa eu aumentar para ver se vocês conseguem enxergar. Mas a obra é coordenada por Cárcer Scarpinella Bueno, mas olha, tem vários outros, digamos, coautores, né? Aliás, na parte em que eu tiro o que eu vou ler em seguida é a parte que é escrita por essa autora aqui, ó, Arlete Inês Aureli. É ela quem escreveu o que eu vou ler em seguida aqui para vocês, tá? Mas a obra é essa, portanto, muito boa, por sinal. Então, olha lá o que é dito, né, na obra coordenada por Cárcer Scarpinella Bueno, mas essa parte é escrita por Arlete Inês Aureli, ou Aureli, não sei, vamos ver. Diz o seguinte: a norma em comento, ou seja, o disposto no 1025, né, trata dos chamados embargos de declaração pré-questionadores. Veja que eles escrevem sem hífen também, né? Os quais têm finalidade única de pré-questionar questão com vista à interposição de recurso especial ou extraordinário. Então vejam, um dos requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário é o pré-questionamento, que é um tema complexo, o próprio STJ diverge internamente, o Supremo tem entendimento, o STJ tem outro, enfim, é um tema complexo. Mas, de qualquer modo, o que você tem que entender é o seguinte: o que seria pré-questionar? Seria submeter a questão ao órgão de origem, antes de entrar com recurso especial, antes de entrar com recurso extraordinário. Em síntese, seria isso, né? Isso aqui é muito importante de se observar ao elaborar o recurso de apelação, porque é lá no recurso de apelação que você tem que abordar as questões que no futuro possam vir a ser objeto de recurso especial, matérias infraconstitucionais, ou questão que possa vir a ser objeto de recurso extraordinário. Em síntese, seria a matéria relativa à Constituição, tá? Então, tem que submeter isso ao tribunal. Então, o que o tribunal faz muitas vezes? Ele não aprecia essa matéria. E daí a importância de se interpor embargos de declaração, para que haja o pré-questionamento. A esse respeito, o Supremo já tinha um entendimento muito mais adequado do que o do STJ. Para o Supremo, bastava que a parte cumprisse a sua obrigação de embargar. Se o tribunal insistisse em não enfrentar aquele argumento, para o Supremo já estava pré-questionado. Para o STJ, não. É o enunciado de súmula 211 que a gente vai ver em seguida, tá? Então, o objetivo dos embargos, nesse caso, é fazer com que a questão federal, né, que possa vir a ser objeto de recurso especial, ou constitucional, que no futuro possa ser objeto de recurso extraordinário, objeto de recurso especial e extraordinário, respectivamente, passe a constar expressamente do acórdão recorrido.
Então vamos lá, vamos aqui colocar o que diz o novo Código de Processo Civil e o que diz esse famigerado enunciado de súmula do STJ. Tá? Diz o novo Código: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, claro, nos embargos de declaração, para fins de pré-questionamento. Aí já fiz a ressalva com relação à grafia, né? Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos. Então veja, não precisa nem ser conhecidos os embargos, né? Ou rejeitados, aí seria de mérito, né? Negado o provimento ou recurso. Na teoria geral dos recursos já falamos disso. Caso o Tribunal Superior, aqui é que eu vi um perigo, sabe? Essa parte final aqui, ó. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Qual é o meu receio aqui? Que o STJ, nessa linha de jurisprudência defensiva, acabasse prevalecendo no entendimento de que não há omissão, não há contradição, não há erro, não há obscuridade, e por isso não havia pré-questionamento. Meu receio residia nessa parte final. Mas eu vou mostrar para vocês que a coisa é pior do que eu imaginava, pelo menos por enquanto. Então vejam, por que a doutrina tem dito que o enunciado de súmula 211 do STJ está superado? Porque ele diz o seguinte, ó: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACU. Então qual é o entendimento do STJ? E aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidamente algo importante. Eu acho que em vídeos anteriores eu já falei disso, mas eu vou voltar a falar aqui, em razão da relevância do tema. Olha, se nós somos aqui no site do STJ, vamos aqui em jurisprudência do STJ, nós sabemos que nós queremos aqui o enunciado de súmula 211, né? Então tá estranho aqui, normalmente não aparece assim, mas deixa eu tirar acórdão, decisões informativas, vamos pesquisar. Deixar só súmula, tá aqui, ó. Então, quando você encontra a redação da súmula, ó, inadmissível, recurso especial quanto à questão que a despeito de oposição de embargos declaratórios não foi apreciado pelo tribunal. Então, querendo entender melhor isso, não vou ficar aqui explicando, porque não vai se alongar demais, mas olhem os precedentes. Entre aqui, ó, vários precedentes, várias reiteradas decisões nesse sentido, até o STJ afirmar esse entendimento aqui em 98. Então, se você entrar aqui nos precedentes, ó, vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó, acórdão na íntegra. Se você entrar neles, vocês verão, aqui não está querendo abrir, mas enfim, vocês entrando, vocês vão ver que como que o STJ chegou a esse entendimento, olhando os precedentes. Tá? Não sei o que houve aqui com a internet, enfim, deu uma travada, mas entre lá nos precedentes para entenderem melhor por que o STJ chegou a esse entendimento. De qualquer modo, se você confrontar a redação do 1025 com a redação do enunciado de súmula, é difícil chegar a outra conclusão. Os autores que eu tenho consultado, todos têm dito isso. Superado o enunciado de súmula 211. José Miguel Garcia Medina, enfim, dentre outros. Vários autores estão afirmando isso, porque pela lógica você percebe uma incompatibilidade entre a redação do 1025 e a redação da súmula 211, do STJ. Tá? Porque para o STJ, né, ele não ia conhecer, e continua não conhecendo, por incrível que pareça, recurso especial se, a despeito, ou seja, mesmo tendo a parte cumprida a sua obrigação de opor embargos declaratórios e assim esgotadas as vias ordinárias, o tribunal não enfrentou o argumento. Então vamos imaginar que fosse omissão. Segundo o enunciado de súmula 211, ainda que a parte cumpra a sua obrigação e aponte a omissão, se o tribunal não corrigir esse vício da decisão, para o STJ não havia pré-questionamento. Aí, olha o que os advogados faziam para driblar esse enunciado de súmula. Olha o absurdo. Os advogados, eles arguíam uma violação ao revogado artigo 535 do Código de 73. Eles alegavam que havia na decisão uma violação ao Código de Processo Civil e, por incrível que pareça, o STJ, nesse caso, conhecia o recurso, dava provimento e mandava o processo baixar para o tribunal superar, né, corrigir aquela omissão. Para que duração razoável do processo? Né? Para quê? Olha o atraso que esse enunciado de súmula traz à atuação jurisdicional. A prestação jurisdicional aqui, a duração razoável do processo é evidentemente comprometida por essa demora no julgamento em razão desse entendimento absurdo do STJ. Então, assim,
ao que parece, quis o legislador aqui fazer com que fosse superado esse enunciado de súmula, né? Por quê? Porque consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam, né, sejam inadmitidos ou rejeitados. Aí é condicionante aqui, né? Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão. Então, se ele entendesse que havia uma omissão, não é mais o caso de mandar baixar os autos, mas sim de conhecer o recurso especial. Só que, para minha surpresa, vou mostrar só um caso aqui para a gente não se alongar muito. Mas olha que coisa, isso aqui eu vi com surpresa comentar com os alunos. Eu sempre gosto de, lecionando recurso, eu gosto de levar decisões para que eles vejam a aplicação prática desses institutos. E me deparei com várias decisões nesse sentido aqui. Olha o que o STJ tem decidido. A melhor interpretação da norma contida no 1025 do CPC não colide com a utilização da súmula 211. Pelo contrário, a reforça. Este ponto é muito importante, principalmente pela dificuldade de alguns doutrinadores em interpretar a norma contida no citado dispositivo legal. Ou seja, um descompasso aqui. Isso ainda não é jurisprudência, tá? Porque, claro, que isso aqui, se Deus quiser, alguém no STJ há de pensar o contrário e há de suscitar uma divergência no âmbito do STJ. Mas, assim, tem várias decisões nesse sentido. Várias. Essa aqui foi proferida nos autos desse recurso especial aqui. Aqui já foi embargo de declaração, né? No recurso especial 1.583.696 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Herman Benjamin. Embargante, Estado do Rio Grande do Sul, etc. Está aqui os dados. Vocês podem puxar isso na internet e ver o acórdão na íntegra. Mas é com muita preocupação que eu tenho visto essas decisões do STJ. Ou seja, um descompasso entre como tem decidido o STJ e como tem dito a doutrina. E veja que ele até critica, né, a dificuldade de alguns doutrinadores. Gente, assim, eu acho difícil, espero que não continue prevalecendo esse entendimento, porque me parece evidente que esse artigo derrogou o enunciado de súmula 211. São textos absolutamente incompatíveis. Mas, segundo o entendimento do STJ, o 1025 reforça esse enunciado de súmula. Então, assim, para quem for fazer um recurso especial, tem que tomar muito cuidado. Tem que deixar muito evidente no seu recurso especial, extraordinário não, com o STJ, o Supremo já pensava que não havia necessidade de expressa manifestação do tribunal. É o pré-questionamento ficto que falam, né? Para o Supremo basta que o embargante esgote as vias ordinárias, isso é o suficiente. É o entendimento mais adequado, né? Para o STJ não. Súmula 211. A despeito de ter usado embargo, se o tribunal não se pronunciou, não está pré-questionado. Então, assim, fazendo recurso especial, tem que deixar muito claro. STJ, olha, tem uma omissão. E aí tem que mostrar a violação ao artigo 1022. Infelizmente vai ter que fazer isso. Eu não vi ainda nenhum recurso especial ser conhecido sobre esse argumento, tá? De repente fui eu que não pesquisei direito, enfim, me ajudem nisso. Mas eu não vi nenhum ainda, me surpreendi. Todos que eu encontrei foi no sentido daquele que eu acabei de mostrar para vocês. Então, assim, tem que tomar esse cuidado de mostrar que é uma omissão, de mostrar que é uma obscuridade, de mostrar que é uma contradição, um erro material, e que não foi superado, apesar de ter sido interposto os embargos de declaração. Então eu espero que o STJ, ao conhecer um recurso especial sobre esse argumento, faça valer o 1025 e entenda que já está constando no acordo aquela matéria a respeito da qual o tribunal não se pronunciou, né? Vamos ver como é que o STJ vai se comportar. Mas por hora, veja que isso é o que a doutrina chama de jurisprudência defensiva. São esses pretextos que o STJ encontra para não conhecer recurso. É claro, a gente até entende porque o STJ faz isso, né? O volume de trabalho ele é absurdo, mas isso não justifica. O papel do STJ no julgamento de recursos especiais é de extrema relevância para uniformizar a aplicação do direito no âmbito nacional. Então, assim, é muito triste que a gente vê prevalecer esse entendimento de que ainda vale esse enunciado de súmula 211. Ao passo que a redação do 1025 é muito clara. É evidente que o que se quis aqui foi exatamente superar esse entendimento do STJ. Mas, né, leitura, meus amigos, e oração aqui, fé de que um dia isso mude. Então, eu coloquei aqui a redação novamente, né? É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACU.
Oremos para que isso seja superado, porque é evidente que a intenção, a mens legis é essa, né? E vejamos alguns outros enunciados de súmula relevantes aqui com relação aos embargos de declaração. Então diz o enunciado de súmula 282 do STF. É inadmissível recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Agora vejam, isso é de 63, na época nem existia STJ, né? Essa questão federal agora, quem tem que julgar é o STJ. Mas o enunciado de súmula 356 diz o seguinte, ó, o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos, então ao contrário o senso. É isso acentuado assim porque é antiguíssimo, né? Sobre o qual não foram opostos. Então assim, se foram opostos, é o suficiente para o Supremo estar pré-questionado a matéria, tá? Então, não foram opostos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, ao contrário, o senso, para o Supremo, se foi oposto o recurso de embargo de declaração, isso basta, está pré-questionada a matéria, pode ser conhecido o recurso extraordinário. Ou, pelo menos, não vai deixar de ser conhecido por falta de pré-questionamento, né? E aí, no STJ, um enunciado de súmula importante, relevante, que ainda vale, que diz, é o 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento, olha a redação correta aqui, né? Não tem caráter protelatório. Por que é importante esse enunciado de súmula? Porque o Código 73 já dizia, e o novo Código continua falando, que no 1026 existe a possibilidade de aplicação da multa. Então vejamos a redação do 1026 para a gente ver essa questão dos efeitos, do prazo que está interrompido, né, o prazo dos outros recursos, e da multa. Vamos ao 1026. Deixa eu fechar aqui essa decisão. E vamos ao 1026. Diz o 1026, Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Então veja, normalmente os embargos não vão impedir o cumprimento da decisão objeto dos embargos, tá? E interrompem o prazo para a interposição de recurso. Então vamos imaginar que foi oposto o recurso de embargos de declaração com relação a uma sentença. Então vejam, está interrompido o prazo para o futuro recurso de apelação. Está interrompido. Quando for julgado os embargos de declaração, né, for publicada a decisão, aí começa o prazo dos embargos, melhor dizendo, o prazo para a interposição do recurso de apelação. Agora, o que você tem em mente aqui, minha gente? Tem que ter em mente que, seguindo esse exemplo aí do recurso de apelação, se a hipótese é de recurso de apelação que terá efeito suspensivo, não há como cumprir imediatamente a decisão objeto dos embargos. Tá? Ah, mas os embargos não possuem efeito suspensivo. Sim, mas é a apelação que virá terá efeito suspensivo e por isso a decisão não pode ser cumprida. Então tem que se ter em mente sempre qual o recurso que virá. Então, se o próximo recurso será um recurso especial ou extraordinário, isso não impede o cumprimento da decisão. Por quê? Porque esses recursos normalmente não têm efeito suspensivo. Por isso é que Marinoni diz que, na verdade, não é bem o recurso que suspende a eficácia da decisão, mas sim nós temos decisões que estão aptas para serem cumpridas imediatamente e decisões que não têm essa possibilidade. Então, com relação aos embargos de declaração, tem que ter sempre em mente isso. Qual o recurso que virá? Qual o próximo recurso? Esse próximo recurso é dotado de efeito suspensivo? Sim, então a decisão não pode ser cumprida. Não, o próximo recurso não tem efeito suspensivo, então a decisão pode ser cumprida. Tá? É isso que tem que se ter em mente aqui na aplicação do 1026. Com relação ao efeito devolutivo, eu já falei no vídeo anterior, mas vale repetir. Para a maioria, todo recurso tem efeito devolutivo. Né? Alguns implicam com os embargos de declaração, dizem até que ele não é recurso, e aí, para esses autores, ele não teria efeito devolutivo, porque não leva a análise da questão para um órgão superior. Tá? Mas, volto a dizer, a maioria pensa que todo recurso tem efeito devolutivo, e então os embargos de declaração também teriam. Porque para nós aqui vamos admitir que ele seja um recurso. Tá? Até por conta da taxatividade. Né? Olhem os vídeos lá sobre a teoria geral dos recursos, olhem a redação do 994, por favor. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator. Então, vejam, pode ser dado efeito suspensivo aos embargos. Né? Se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, né? Então é provável que se dê provimento ao recurso, há uma omissão, há uma obscuridade, há uma contradição, há um erro material, ou
sendo relevante a fundamentação se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, normalmente ele não tem efeito suspensivo, mas pode ter, desde que requerido e desde que provado, né, a presença desses pressupostos. Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, conforme a decisão seja em primeira instância ou seja em colegiado, em decisão fundamentada, óbvio, toda decisão tem que ser fundamentada sob pena de nulidade, é o que diz a Constituição, no artigo 93, inciso 9, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então isso é para desestimular que os embargos de declaração sejam utilizados com esse intuito protelatório, de atrasar o andamento do processo. A parte sabe que não há omissão, que não há obscuridade, que não há contradição, que não há erro material, mas usa os embargos para ganhar tempo. Os embargos para aumentar o seu prazo, para recorrer, para entrar com apelação ou com outro recurso, né, que posterior à interposição dos embargos. No parágrafo 3º. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, então já fez um protelatório, e naquele mesmo processo, novos embargos foram opostos novamente com esse intuito protelatório. Então, nesse caso, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. E veja, e aí mais um pressuposto de admissibilidade do recurso que virá. E a interposição de qualquer recurso, né, posterior ao julgamento dos embargos de declaração ficará condicionado ao depósito prévio do valor da multa, aí, à exceção da fazenda pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que recolherão ao final. Tá? Parágrafo 4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então vejam, isso aqui é um caso de preclusão sanção, né? Porque ele não vai poder novamente se utilizar desse recurso se os dois anteriores foram tidos por manifestamente protelatórios. É a inovação aqui do parágrafo 4º. Então vejamos aqui, a respeito deste assunto, o enunciado 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então olha o que diz. A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório de sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo. Aquilo que eu falei antes para vocês, né? Ou seja, isso não é só para apelação, isso é para qualquer recurso, né? Se o recurso que virá é dotado de efeito suspensivo, então a decisão não pode ser cumprida imediatamente. Tá? Então não é tanto assim os embargos que vão impedir o cumprimento da decisão, mas sim o recurso que vem depois dele. É o que diz o enunciado 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 316. Na hipótese do artigo 1026, parágrafo 4º, não cabem embargos de declaração e, caso opostos, não produzirão qualquer efeito. Então veja, sequer vão interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Tá? Acho que muito correto o entendimento aqui do enunciado 316. Ninguém pode se locupletar da sua própria torpeza, né? E o enunciado 483 diz que os embargos de declaração no sistema dos juizados especiais interrompem o prazo para a interposição de recursos e propositura de reclamação constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, né? Com relação àquela questão do 1065 ter mudado a redação do artigo 50 da Lei 9.099. Tá? Vamos finalizar aqui com uma questão de concurso. Banca CESP, concurso, né, realizado em 2017, Prefeitura de Fortaleza, Ceará, prova de procurador do município. Então, no que concerne aos meios de impugnação das decisões judiciais, julgue o item a seguir de acordo com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Aqui uma casca de banana, aqui uma pegadinha bonita, porque quem lembra do enunciado de súmula 418 do STJ, vamos voltar aqui a ele. Quem estudou o processo civil a partir do Código Revogado vai se lembrar do enunciado de súmula 418 do STJ, que diz: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acordo dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. Enunciado 418 do STJ. Então, voltemos ao questionamento. Voltemos à questão de concurso. Então, vamos lá. Então, com base no Código e na jurisprudência. Ainda que, em exame de embargos declaratórios, seja mantido o resultado do julgamento anterior, o recorrente deverá ratificar o recurso especial que tenha sido interposto
antes do julgamento dos embargos. Fosse antes de entrar em vigor o novo código, isso aqui seria certo, porque estaria de acordo com a jurisprudência do STJ. Mas hoje, minha gente, felizmente isso agora está errado. Vejam o vídeo anterior. No vídeo anterior eu dei mais destaque à redação do 218. Mas nesse vídeo, vamos olhar aqui o parágrafo 5º do artigo 1024. Eu não dei muita relevância a ele no vídeo anterior, por isso que eu vou fazer questão de ler ele novamente aqui com vocês. Ó. Olha por que está errado lá, porque é errada aquela afirmação. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado. Agora olha aqui, ó, independentemente de ratificação. Né? Superado, portanto, o enunciado de súmula 418 do STJ, por isso que aqui a resposta é errado. Essa afirmação está errada. Ok? Gente, eu lembro sempre, isso é uma síntese, uma apertada simples. Eu fiz 2 vídeos em razão da relevância do 1025 e para me alongar muito, a proposta aqui são vídeos curtos, para quem não tem muito tempo e quer dar uma olhada rápida nesses temas relacionados ao processo civil. Claro que vocês precisam se aprofundar no estudo da matéria, consulta e doutrina. Enfim, vamos torcer para que o entendimento do STJ mude e que ele acabe se convencendo de que realmente está superado o enunciado de súmula 211. Por hoje é só e até a próxima.